boa tarde. Sou Yamila, psicóloga. Queria dizer que estou com bastante saudade de todos vocês, das crianças, das famílias, da nossa rotina, mas dizer que também hoje a gente volta, mesmo que de forma virtual, e isso me deixa muito feliz para que a gente consiga manter esse contato com vocês. Hoje eu queria conversar um assunto com vocês que é sobre como contar para as crianças essa situação de pandemia que estamos vivendo. É uma questão que me chegou bastante, essa dúvida, essa pergunta por muitas famílias, e eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Eu imagino que algumas famílias já devem ter tido essa conversa com as crianças, mas acho que é muito louvável que a gente continue ponderando algumas situações para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que as crianças, elas têm um entendimento sobre muitas situações, inclusive das situações ruins também. Às vezes a gente quer poupar as crianças de muitas coisas, esconder algumas verdades, né? Tentar preservá-las de situações ruins, mas isso pode ser muito prejudicial para a criança, né? Em que sentido? No sentido de que ao contarmos, por exemplo, uma situação ruim para as crianças, elas também vão ter a oportunidade de se desenvolver a partir daquilo, porque elas vão desenvolver a habilidade de resiliência, né, a resolução de conflitos, de como lidar com as próprias emoções, de também normalizar aquela situação, de dizer que também é normal e compreensível sentir algumas situações, sentimentos ruins, como a tristeza, o medo, a insegurança. Então, isso vai dar à criança muitos ganhos também. A gente tem que olhar para os dois lados. Claro que a gente não vai bombardear a criança de informações, contar como se fosse para um adulto, né? Existem muitas maneiras, inclusive lúdicas, né? É um momento que a gente vai precisar usar bastante a nossa criatividade. Com as crianças a gente já usa muito a criatividade, mas por ser um momento que é bastante novo para todos nós, a gente precisa se informar bem para também informar bem as crianças, né? E escolher a maneira com que cada um julga importante e interessante colocar essa situação para elas, né? Mas é importante que trabalhemos sempre com a sinceridade, nunca tentar esconder uma situação por inteiro de uma criança. Claro que a gente não vai colocá-la numa situação que ela vai se sentir com medo, em excesso, isso pode ser prejudicial, mas que ela entenda também que a situação é ruim, para que ela também possa entender a situação que vocês, pais e famílias, estão passando. Porque imagina só, a criança vê o pai triste todo dia, a mãe triste todos os dias, vê os avós com medo do que pode acontecer. Ela vai se sentir, poxa, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo do que está acontecendo. Ou então ela pode imaginar coisas até piores do que a real situação nos coloca. Então, é muito importante que a gente trabalhe com essa sinceridade de colocar para as crianças o que de fato está acontecendo. E também assumir a incerteza que a gente tem, né? Nós não temos certeza do futuro, independente da situação de pandemia ou não. Assumir que a gente não tem algumas respostas, que algumas coisas ainda estão sendo pesquisadas, estão sendo estudadas, e por isso o pai, a mãe não vai ter algumas respostas agora, e tudo bem também, né? A gente não tem que se cobrar para dar todas essas respostas nesse momento, né? A criança, ela precisa aprender também sobre isso, né? E esse é um exercício muito importante, porque as crianças vão também desenvolver a sua empatia, né? De olhar, olha, a minha mãe tá triste hoje, eu entendo, a gente tá vivendo uma situação ruim, uma situação que a gente não pode sair de casa, estamos limitados, não podemos ir à escola, por exemplo. Então, é um exercício que a criança vai fazendo também, que aos poucos ela vai aprendendo a reconhecer as suas emoções e saber sentir da forma com que ela ache melhor nesse momento. E em resumo, as minhas colocações são essas. Eu gostaria de me mostrar bastante disponível a vocês, famílias, pais, crianças, a todos que estão precisando do nosso apoio nesse momento, né? A Crescer, ela desenvolveu esse método da gente estar em contato com vocês através desses vídeos. Eles vão funcionar de forma semanal, a gente vai abordar diferentes temas com vocês, né? E é muito válido isso, e a gente também criou uma forma de comunicação como a gente já fazia antes, né? Que são as reuniões com nós profissionais do bem-estar, né? Eu, fonoaudióloga e nutricionista, e vocês podem estar agendando esse horário de forma individual com a Verônica, nossa gerente, e espero estar realmente contribuindo com vocês nesse momento. Qualquer coisa vocês podem deixar a dúvida aqui nos comentários ou entrar em contato conosco, tá certo?
Meu muito obrigada a todos vocês por estarem também confiando nesse momento, que também é um desafio para nós estar funcionando dessa maneira, mas contem sempre com a minha ajuda. Um abraço e até mais.